Senhor, peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, Senhor. Eu peço que o Senhor nos revele o que está oculto por trás das letras, Senhor. Essa palavra tão preciosa, Senhor, que tem transformado vidas há tantos anos. Essa palavra que tem curado, tem libertado. Eu peço que esta noite também faça as Tuas maravilhas através da Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor me use como um vaso limpo para passar somente o que está no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. E eu digo em nome de Jesus que essa palavra produzirá frutos na tua vida a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Obrigado, louvor. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Vamos examinar. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, verso 8 e 9. Lá no finzinho, perto de Apocalipse. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós fazemos parte da família de Cristo, nós somos irmãos de Jesus Cristo, Ele é o nosso irmão mais velho, diz a palavra. E aflições semelhantes às que você passa, os nossos irmãos ao redor do mundo passam. Quem é que causa essas aflições? Satanás, nosso adversário, causa aflições. Ele anda ao redor da sua vida, como um leão, rugindo, procurando quem possa tragar. Apesar dele ser comparado aqui como um leão, nós sabemos que o nosso leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, mas apesar de Satanás ser comparado com um leão, e um leão perto do ser humano é covardia, né? Não tem como a gente se defender, a não ser com uma arma de fogo. Mas então, mesmo sendo como um leão, ele não tem como atacar você, ele fica rondando, ele fica circulando, ele fica ao redor, procurando uma brecha, procurando uma maneira de destruir a sua vida. E qual é a brecha que ele pode encontrar? Ele não pode me atacar, mesmo sendo homem, mesmo ele sendo um espírito poderoso. Aqui ele não fala de Satanás, fala o diabo, né? O espírito imundo. Qualquer espírito imundo. Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que o maior aqui na terra. Então basta um espírito pequeno, se é que dá para dar altura ou tamanho para um espírito. O menor espírito é maior do que eu. Mas mesmo assim ele só fica rondando, ele não pode me atacar. Ele procura uma brecha. E qual é a brecha? A ferramenta que o diabo usa para nos pegar é o pecado. É o pecado. Se você peca, você está dando brecha. Ele vai chegando mais perto e ele acaba te pegando. É o pecado que é a ferramenta do diabo para escravizar o homem. E Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E é assim que Satanás vai fazendo, ele vai rodando e joga um pecado aqui, você aceita, você cai nessa, e vai amanhã, depois ele oferece outro pecado, você sai, cai nessa, e como uma teia de aranha ele vai te fechando, e o pecado escraviza o ser humano.
E quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus disse que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Que mundo tenebroso, hein? O diabo, nosso adversário, está ao redor procurando me destruir. Ele não veio senão para roubar, matar e destruir, ou seja, ele veio somente para isso. Que mundo, hein? E a arma que ele vai usar para tentar me destruir é me fazendo pecar. Senão ele não pode fazer nada contra mim. A Bíblia nos dá um exemplo, dá vários exemplos, mas tem um exemplo soberano do que o diabo pode fazer com um ser humano. E é por isso que você tem que prestar atenção nessa palavra, porque Jesus quer te livrar disso. As pessoas que não conhecem o mundo espiritual apanham, às vezes, a vida inteira, sem saber nem porquê. Jesus falou, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Mas o que acontece? Acontece que o diabo está te escravizando, você entende? Mas a Bíblia mostra a respeito de um homem, o que o pecado, o que o diabo pode fazer com a vida de um homem. E esse homem justo, reto, íntegro, um homem que não tinha pecado. E Deus usa esse homem como exemplo para nós. Vocês já sabem que eu estou falando de Jó, não é? Eu vou pedir para você, pode sair aí de 1 Pedro e abra lá em Jó, no capítulo 9. Jó, capítulo 9. Aqui descreve de maneira, eu vou ler poucos versículos, mas descreve a atuação de Satanás sobre um homem, um ser humano. É terror. O terror que o diabo pode causar na vida de um ser humano. Atos 9:17. Jó diz assim, Jó 9:17. Jó 9:17. Você sabe que Jó pensava que era Deus que estava pesando a mão sobre ele. Mas não era Deus, era Satanás. Mas Jó não sabia. Nós sabemos. E ele diz assim, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa, nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Você sabe, o diabo fez a vida de Jó ficar uma desgraça, ele fedia tanto de tantas chagas que ele tinha, tantas feridas, tantos tumores, ele se afastou da cidade, ele ficou no lixão da cidade, e Satanás aflige ele com tempestade, ele não tinha casa, ele estava no lixão da cidade, multiplica as chagas, ele fala sem causa, eu não fiz nada para merecer isso, e realmente ele era reto, íntegro, justo, temente a Deus, e cada dia uma nova chaga. A Bíblia descreve que ele tinha tumores da planta dos pés até o alto da cabeça, passando pelo corpo todo. Ele não conseguia nem respirar, farto de amarguras. E isto é o que o diabo faz na vida de um homem. Satanás chegou na presença de Deus e falou, deixa eu tocar na vida dele. E Deus permitiu. Deus falou, você só não vai tirar a vida dele, mas pode tocar na sua vida. Por que Deus permitiu Jó passar por isso? Para que hoje eu e você soubéssemos dessas coisas. Ninguém aqui vai poder dizer, eu não sabia, Deus não me avisou. Deus avisou. O que o diabo pode fazer na vida de um ser humano. É por isso que Jesus veio. Verso 27 e 28. Ele disse assim, se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Sabe assim, agora sim, vou pensar positivo, eu vou me esquecer das minhas dores, eu vou pensar positivo, mas se eu fizer isso, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. Cada vez que ele tentava se animar, ele tinha mais dores, mais chagas, mais terror na vida dele. Imagina? Isso era Satanás que estava fazendo na vida dele.
verso 34. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Jó tinha terror, ele tinha pânico, ele tinha desespero. Olha a vida de uma pessoa cercada e oprimida e amassada, esmagada pelo diabo. Não é para menos que Jesus falou: o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. A gente tem que ter consciência disso. Porque Deus não só nos avisa que o diabo existe, mas Ele também nos ensina como resistir, para ter vida abundante. Amém? É horrível, mas graças a Deus. Que adianta pegar um texto bonito, como um calendário da Seichonoye, que só tem coisas bacanas, ou pegar um livro de poesias floridas e ficar apanhando do diabo. É melhor conhecer para resistir. Amém? Capítulo 10, verso 1, vou ler só mais esse. Ele diz assim: a minha alma tem tédio da minha vida. Ou seja, ele estava em depressão profunda. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Não me resta mais nada, além de reclamar, murmurar e colocar o meu choro para fora, porque eu estou em depressão. Meus irmãos, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, a gente lê o que ele faz na vida de um ser humano, vosso adversário anda ao redor como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. A ele resisti firmes na fé, sabendo que aflições iguais às vossas se cumprem em todos os seus irmãos ao redor do mundo. Aleluia! Porque a palavra fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é a nossa esperança? Se a ferramenta que o diabo usa para nos aprisionar e começar a infligir esse fardo pesado, uma vida sofrida, se a ferramenta é o pecado, qual é a nossa arma? Nosso antídoto? O Senhor Jesus Cristo levou os nossos pecados na cruz. Ele veio sem pecado algum. E quando Ele morreu na cruz, Jesus levou todos os meus pecados. Levou todos. Jesus perdoa os pecados. Se Jesus chegasse hoje para você e falasse, e você está atormentado pelos seus pecados, pelo que você fez hoje, pelo que você fez semana passada, pelo que você fez na sua juventude, pecados que você cometeu contra a sua esposa, ou contra o seu marido, ou pecado que você cometeu contra o seu pai, que já até morreu, pecados que você fez, pecados que te aprisionam, que importunam a tua alma, que te levam ao desespero, e você não consegue dormir pelos pecados que você carrega, e Jesus chega hoje para você e fala: os teus pecados estão perdoados. Eu levei os seus pecados. Seja limpo. É por isso que era chocante, as pessoas falavam: quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse homem que perdoa pecados? Como assim? Aleluia! Jesus perdoa, porque Ele morreu levando os nossos pecados. Ele levou os seus pecados, para que você tenha vida. Ele falou: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Então, se você ainda hoje está sendo esmagado, torturado pelos teus pensamentos, pelas tuas memórias, pelo remorso, saiba que Jesus levou os seus pecados, e Ele te fala: eu te perdoo. Teus pecados estão perdoados, eu levei sobre mim. Amém? Você está comigo? Isso é o Evangelho, essas são as boas novas. Quando a gente entende isso, Jesus está falando para você: você não precisa mais viver acorrentado pelo pecado, eu te livrei. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu soube disso, meu Deus, a minha vida mudou. Eu sou livre.
que Ele tem vida em abundância para nós. Vida em abundância é você poder deitar e dormir em paz. Eu deito e adormeço, porque o Senhor está comigo. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Vida abundante é quando você acorda e sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a razão de não sermos consumidos. Vida abundante é quando você sabe que em tudo que você puser a mão, você vai prosperar, porque o Senhor está com você. Vida abundante é você saber que mesmo no meio das lutas, dificuldades, provações, Jesus está ali à direita de Deus intercedendo por você. Vida abundante é você ter uma paz que sobrepassa todo entendimento humano, é uma paz que não se explica, mas é uma paz consistente e real, vida abundante. Aleluia! E Jesus quer te oferecer isso hoje, não amanhã. Hoje, agora. Amém? Você talvez possa pensar, mas essa palavra, falando aqui na igreja, 70% dos que estão aqui estão acorrentados pelo diabo. Muitos aqui estão com problemas no casamento, por causa de pecados. Muitos aqui não têm paz para dormir. Alguns aqui têm até enfermidades, têm peso na alma, têm tristeza. Vem na igreja, se alegra um pouquinho, volta para casa, a nuvem cinza acompanha de novo. Ei, tem que dar um fim nisso agora, em nome de Jesus. Ou você tem Jesus Cristo, ou você não tem. Tenha. Amém? Então nós vamos agora completar, fechar com Lucas 7. Lucas 7, 36, por favor. Lucas 7, 36. Aqui mostra bem o que Jesus fez, o que Ele veio fazer para nos libertar da escravidão do pecado, do jugo de Satanás. Lucas 7, 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Jesus não entrava na casa de qualquer um, não porque ele fizesse acepção de pessoas, ele nunca fez acepção de pessoas, pelo contrário. Mas imagina se Jesus teria condições, mesmo humanas, de tempo para ir na casa de todos que quisessem. Um dia ele falou para Zaqueu, Zaqueu, desce daí da árvore, porque me convém, hoje eu vou lá na sua casa. Porque Zaqueu, ele se expôs publicamente, ele subiu numa árvore, o chefe dos cobradores de impostos, devia estar vestido com uma veste um pouco diferenciada, ele era bem de vida, ele sobe numa árvore só para ver Jesus. Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou lá na sua casa. Não era qualquer um. Aquele chefe romano, um centurião romano, falou, Senhor, olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não sou digno que o Senhor vá na minha casa, Jesus, mas dá uma palavra e eu sei que o meu servo vai ficar curado. Jesus não entrava na casa de qualquer um. Não tinha tempo para isso. E aquele fariseu, e você sabe que os fariseus ficavam no pé de Jesus, ficavam na cola de Jesus. Os fariseus sempre queriam pegar Jesus em alguma palavra. Os fariseus armavam a morte de Jesus. Amém. Os passarinhos estão chegando. Olha que bonito, né, os passarinhos. Jesus disse que nós temos que ser como as crianças para entrar no reino dos céus. As crianças têm a alegria de estar na casa do Senhor. Assim como a Luara falou, aqui é a casa do meu Senhor.
Os fariseus eram inimigos de Jesus, mas Jesus não tem inimigo. Eles eram inimigos de Jesus, mas Jesus não tem inimigo. E aquele fariseu, não diz o nome dele, um dos fariseus, depois Jesus vai falar o nome dele, ele rogou: por favor, Jesus, vem na minha casa, vem jantar na minha casa, vem jantar na minha casa. Mas aqui no decorrer do texto, nós vamos perceber que aquele fariseu não convidou Jesus para a casa dele porque ele estava ansioso para ter Jesus, para ouvir palavras de vida eterna. Não, ele convidou Jesus e convidou os amigos dele, os outros fariseus, para ficarem de olho, para ver o que Jesus ia falar, o que Jesus ia fazer. Foi um convite de mal intencionado, mas Jesus foi. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. 7:37 de Lucas. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha como essa mulher é descrita. Você sabe que a Bíblia é bastante concisa, né? Ela é bem assim objetiva, não fica floreando muito. Uma certa mulher da cidade, uma pecadora. Como é que se caracteriza? Ela é uma pecadora, uma imoral, uma imunda. Essa mulher. Ouvindo que Jesus estava na casa do fariseu, na mesa, ela pegou um vaso de alabastro, o vaso caro, com um perfume caríssimo, e foi até lá, foi atrás de Jesus. Você se lembra por que as pessoas iam atrás de Jesus? Quando eles ouviam que Jesus estava chegando em alguma aldeia, em alguma cidade, eles iam por quê? Cura. Cegos, paralíticos, coxos, leprosos. Os leprosos ainda tinham que ficar de longe ainda. Eles iam para ser curados, endemoniados. Essa mulher, ela não tinha nenhuma enfermidade. Ela tinha pecados. Ela era imunda, ela era imoral, ela era prostituta, mas ela era assim, ninguém queria ficar perto dela. Por causa disso, ela foi até Jesus, ela não tinha nenhuma enfermidade. E como é que ela poderia entrar na casa do fariseu sem ser convidada? Como ele ia conseguir entrar? Eu fico imaginando, será que foi a estratégia de colocar o perfume num vaso caro? Porque esse pessoal, eles são movidos por dinheiro. Imagina se, isso é uma especulação minha, tá? Mas de repente a gente vê que ela entrou na casa e foi até Jesus. Como é que ela conseguiu entrar? Imagino se ela pegou aquele vaso caríssimo e esse pessoal enche os olhos com coisas de valor. E se ela tivesse falado: olha aqui, isso aqui é uma coisa muito importante, eu tenho que entregar isso aqui. Ah, entra. Já pensou? O fato é que ela estava com um vaso muito caro e dentro tinha um perfume muito caro. E ela conseguiu entrar na casa do fariseu. Mas ela foi lá por quê? Qual era o problema dela? Muitos pecados. E o que os pecados fazem com o ser humano? Escraviza. E quando alguém é escravizado pelo diabo, o que o diabo faz? Vida de terror, de opressão, pânico, desespero, vontade de morrer, não conseguir dormir, não conseguir respirar. Essa mulher vivia assim. E ela falou: vou dar um jeito, eu tenho que ir até Jesus. Você está comigo? A gente não sabe se ela ouviu falar de Jesus, a gente não sabe se ela ouviu alguma das pregações de Jesus, a gente não sabe se ela viu o resultado daquelas mulheres que já estavam libertas e que seguiam Jesus. O fato é que ela teve uma esperança no coração, ela pegou aquele vaso caríssimo, com perfume caríssimo, e arriscou e conseguiu chegar até Jesus. Ela não tinha enfermidade nenhuma. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, de joelhos, ela começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, pensava, dizendo: ah, se este fora profeta,
bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Se esse Jesus fosse mesmo profeta, fosse alguma coisa, e ele que tinha convidado Jesus, ele saberia quem que é essa pecadora imunda, nojenta, que está tocando nele aí, beijando. Você percebe? E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-lhe. E ele disse: dize-a, mestre. Olha só, dize mestre. Mas no pensamento, o que ele estava pensando de Jesus? Esse coitado, esse Zé Mané, se ele fosse alguma coisa, ele saberia quem é essa mulher. Mas Jesus sabia o que ele estava pensando. Ele fala: diga mestre. Ninguém engana Jesus, irmãos. E Jesus disse assim para o Simão: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, 500 moedas de prata, e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Aquele credor gentilmente perdoou o que devia 500 e o que devia 50, porque eles não tinham como pagar a sua dívida. Dize, pois, Simão, qual deles o amará mais? Qual desses 2 que foram perdoados vai ficar mais agradecido, vai amar mais a esse credor? E o Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Vocês sabem que era um costume, uma norma de etiqueta, de educação, numa casa como a casa de Simão, uma casa mais abastada, as pessoas andavam de sandálias em ruas de terra poeirentas, e quando chegavam em casa, a mesa era assim, tipo essa aqui, ó, era uma mesa baixinha, não era mesa como a nossa com cadeiras, eles sentavam assim, um do lado do outro. Então, a primeira coisa que se fazia quando alguém chegava em casa é que alguém fosse lavar os pés da pessoa ao entrar em casa. E Jesus fala: viu, Simão? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para os meus pés. Ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar meus pés com seus cabelos. Não me destes ósculo, você não me deu um beijo de boas-vindas, uma cortesia, um costume. Aqui no Brasil, nós temos o costume de dar 2 beijos, né? É 2, né? É interessante que lá na França o costume são 3. Tchum, tchum, tchum. A gente até fica meio atrapalhado. Tem pessoas que têm o costume de dar um beijo. Lá em Israel era costume um beijo, um ósculo, um beijo. Era costume. Jesus chegou na casa do fariseu, porque ele foi convidado para a casa dele, e o fariseu nem cumprimentou Jesus. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, que era uma cortesia, uma gentileza. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um perfume caríssimo. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Os seus muitos pecados, Simão, saiba que eu sei dos muitos pecados dela. Eu sei que ela é imunda, escorraçada da sociedade, rejeitada, porque ela é imoral. Mas eu te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ela amou Jesus.
e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Lembra o que acontece quando os pecados são perdoados e são retirados? Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz. O que acontece? Sai um peso, sai um fardo, a nossa alma fica leve, a gente volta a sorrir, a gente volta a sonhar, a gente volta a viver. É instantâneo. Você está assim, Jesus falou: vem a mim, você que está cansado e oprimido, eu vou te aliviar. Tome sobre você o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vamos trocar de fardo, me dá o fardo dos teus pecados e eu te entrego a minha justiça. Você pode entrar na igreja de um jeito e sair do outro. Só depende de você amar Jesus e ter fé. Amém? Essa história não está aqui por acaso. E aqueles que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este, hein, que perdoa os pecados? Como assim? Está perdoando? E Jesus ignorou-os e ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela entrou e deixou tudo que ela mais precioso tinha, deixou o vaso caríssimo, com perfume caríssimo, mas ela deixou nos pés de Jesus. Ela entrou com um dinheiro, né? Ela entrou com um bem precioso e ela saiu sem dinheiro nenhum, mas ela foi em paz, ela foi perdoada, ela foi restaurada, ela foi livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus te ama e Ele quer mudar a história da sua vida agora. Se você quiser amá-lo, se você quiser amar Jesus, porque Ele te ama. Amém? Entra com... Vamos arrumar a casa. Vamos. Shalom. Shalom. Entrem. Shalom. 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 Fiquem à vontade. Shalom. É um prazer receber todos vocês aqui. Para nós também. Comamos. Obrigado. Mestre, quem é aquela mulher? Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, quero beijar teus pés.
Se este homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se... Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize-me, mestre. 2 homens deviam uma certa quantia a um credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha condições de lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Suponho que aquele que foi perdoado a maior dívida. Você julgou bem. Vê esta mulher? Entrei na tua casa e você não me serviu água para lavar os meus pés. Mas esta mulher molhou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo em minha face. Porém, essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não colocou óleo perfumado sobre a minha cabeça. Mas esta mulher perfumou os meus pés. Por isso, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Porque aquele que pouco perdoa, pouco ama. Quero beijar teus pés. Os teus muitos pecados foram perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Como aquela mulher que não se... Simão, quem é aquele homem que até perdoa pecados? Pois é, quem? Este é Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que tira o pecado do mundo. Vamos. Shalom. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus.